sempre fazemos aqui, sempre. E pensamos que os autores nos acompanham nesta satisfação, porque é de facto uma livraria que já cumpriu 55 anos de existência e muito emblemática e dentro do panorama literário de Lisboa e que, obviamente, muito digna para levarmos a cabo estas sessões. Bem, e finalmente agradecer a todos os presentes a sua participação na sessão. Estava prevista a presença do professor Marcelo Rebelo de Sousa para fazer a apresentação da obra do autor. Por razões imprevistas não pôde comparecer, mas teve, enfim, a simpatia de nos enviar uma mensagem que pediu para ser lida, coisa que eu vou passar a fazer. Portanto, nas palavras do professor Marcelo, prezados amigos, razões da vida pessoal de Carlos Manuel Simões obrigaram-no a vir até Portugal, levando-o a marcar esta e outras apresentações da sua obra em ensaios em que me era em todo impossível estar fisicamente presente, dada a curtíssima distância da marcação. Ainda assim, não quis deixar de estar presente pela minha palavra. Antes de tudo mais, para saudar quantos se tenham reunido para felicitar o autor pela sua criação. Sinal de solidariedade e de apreço que merece ser realçado. Bem-ajam, portanto. Depois, para cumprimentar calorosamente o próprio autor, que junta num amplexo fraternal Portugal e Angola pela sua vida e pela sua capacidade de sonhar, confirmando que a alma lusófona tem uma vocação universal e essa vocação se enriquece sempre que nela converge a inspiração cristã. Finalmente, para sublinhar o valor da obra, ora apresentada, sendo poesia, exprime sentimentos que, no caso vertente, traduzem o percurso de uma vida. Mas muito mais do que isso, quero representar um mínimo de louvor à Angola, louvor e gratidão. Louvor pela sua riqueza espiritual e não apenas material. Gratidão pelo que assinala a vivência do autor. Confesso que cheguei a esta obra e ao seu autor, Carlos Manuel Simões, sem nenhuma pista anterior, nem familiar, nem de amizades comuns, nem de partilha de qualquer caminho profissional ou cívico. Pura e simplesmente através de um contacto seu, um dos muitos e variados que vão convergindo no meu tempo e no meu espaço. Por isso, só sua teimosia e pertinácia me convenceram a escrever um texto sobre o seu texto e a dirigir-vos esta palavra. Mas sinto-me feliz por poder fazê-lo, porque isso me permite realçar a dedicação, o empenho e o amor à Angola com que a presente obra foi concebida e conheceu hoje o dia. Muitos parabéns a Carlos Manuel Simões e que Deus o ilumine na sua vida. Marcelo Rebelo de Sousa. Da nossa parte, muito obrigado, professor Marcelo Rebelo de Sousa, por estas palavras. E eu pediria ao Dr. Francisco Moita Flores que também tivesse umas palavras para com o autor e com a obra. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Também cheguei como o professor Marcelo, sem conhecer o autor nem conhecer a obra, comprei agora. Vou lê-lo com atenção. Mas estava a ouvir estas palavras do professor Marcelo e estava a lembrar-me de uma história que passou comigo e que se passou com alguns de vocês, com certeza. Quando a chanceler Merkel veio a Portugal, há uns meses atrás, por causa destes problemas em que Portugal esteve envolvido, a Troika, dos empréstimos, do FMI, enfim, essas coisas todas, eu percebi que houve uma série de manifestações, umas a favor da senhora vir cá, outras contra, algumas mais ressabiadas mesmo contra, não a senhora Merkel, mas contra o mundo em geral, enfim. E eu vi a senhora a descer o avião, que teve direito na transmissão do avião, e estava a pensar ali na altura, em encontrar-se com o Ministro das Finanças e com o Primeiro-Ministro, na altura era o Dr. Vítor Gaspar, e eu estava naquela altura a escrever um romance que vai brevemente sair, no próximo romance. E apeteceu-me, aliás, eu escrevi até um artigo sobre isto, dizer à senhora Merkel, bem-vinda, porque nós somos um povo hospitaleiro. Bem-vindo a Portugal, bem-vinda. Ao Sr. Engenheiro, não sei como é que é, mas faça-me um favor. Agora, quando discuti com o Dr. Vítor Gaspar, ponham lá na folha de Excel quanto vale a língua portuguesa. Quanto é que vale este património
falado por 250 milhões de pessoas. Qual é o contributo que Portugal deu para os desenvolvimentos das culturas, para os desenvolvimentos dos países, para os crescimentos das nações, ditas em português? Veja lá, quanto é que isto está custado? Porque nós não passávamos meia dúzia de pilha-galinhas quando deixámos o galaico ao português e começámos a falar português. E nos transformarmos nesta imensa pátria. Numa imensa pátria que passa por África, por África, é a língua mais falada do Hemisfério Sul. Somos a língua mais falada do Hemisfério Sul. Qual é o património da humanidade que isto vale? Quanto é que isto se quantifica no Excel? Quantos mirós vale a língua portuguesa? Esta pergunta não a fiz, fui lá aqui agora, mas isto para dizer que, embora ainda não conheça o livro, as nossas relações com Angola, com Moçambique, com o Brasil, com o Cabo Verde, com a Guiné, com os poetas, com os autores, com os escritores angolanos, moçambicanos, com os pintores, com os escultores, que infelizmente é muito pobre, diga-se essa relação. Porque nós, em todos estes movimentos da lusofonia, temos tido mais a atenção para aquilo que são algumas elites subsidiodependentes do que para aquilo que é a espontaneidade da criatividade portuguesa, da criatividade brasileira, da criatividade angolana e por aí fora. Eu julgo que temos aqui um grande caminho para trilhar no interconhecimento e na consolidação daquilo que é o valor maior que nos faz entender por esse mundo fora, com um património muito mais valioso que o da Sra. Merkel. Porque, se vocês perceberem bem, nós somos muito mais aqueles que falam português do que aqueles que falam alemão. Nós somos mais ricos do que ela. A perspectiva da riqueza é que é diferente entre euros e palavras. Mas nós temos essa capacidade e essa riqueza extraordinária, que infelizmente os governos não têm sabido lidar com ela da melhor forma. E nós, aqueles que escrevem, aqueles que produzem, aqueles que estabelecem laços de amizade, aqueles que se vão aproximando das comunidades por outras vias, vêm encontrando uma memória coletiva tão profunda, tão fraterna e tão inteira, que só é possível porque todos sabemos dizer em português 2 ou 3 palavras que marcam a nossa identidade. Talvez são estes 250 milhões que são capazes de dizer amo-te de uma forma fechada. Doce, terno, é um verbo que se conjuga no íntimo, na intimidade. Somos aqueles que somos capazes de expandir a nossa mágoa com uma palavra aberta que é a saudade. Somos capazes de nos entendermos em vários tons, em vários fonemas, em várias palavras. Como só 250 milhões conseguem entender? Não precisamos tanto de salsichas e de cervejas para chegarmos aqui. E por isso eu queria saudar este contributo do Carlos e o contributo da sua editora para mais um passo neste valiosíssimo património que é falar em português e que é transformar o português não só num instrumento, mas numa alma. Porque nós temos utilizado, aqui há pouco tempo, há alguns 2 ou 3 anos, não sei se estava no Parlamento quando o português passou a ser no Parlamento Europeu, quando começámos a ser uma das línguas oficiais. Eu tinha ideia que havia aí uma relação. Nós ficámos todos contentes porque isto aconteceu. Mas do ponto de vista do movimento de massas, para corresponder a este gesto, que é um gesto grandioso do Parlamento Europeu e da União Europeia, nós ainda não conseguimos transformá-lo nessa pátria nossa amada que resulta de falarmos, escrevermos, sentirmos, pensarmos e amarmos em português. Eu julgo por isso mesmo que vale a pena vir aqui, por isso, entregar a minha solidariedade e ao mesmo tempo um abraço e desejar as maiores felicidades. Vou ler com toda a atenção o livro do Carlos
e depois dar-lhe a nota da minha opinião. E obrigado por me terem convidado. Foi um prazer. Muito obrigado. Sr. Rui Castro, se quiser, por favor, umas palavras. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite que me foi feito, enfim, não para apresentar, mas para estar aqui, mas é com todo o gosto também que uso na palavra nesta sessão. Eu já conhecia o Carlos Simões de outras andanças, não sabia Angola e não sabia Poeta. E, portanto, foi uma agradável surpresa receber o convite para o lançamento deste seu livro. A que eu respondi porque eu também tenho Angola no coração. E, portanto, é com muito curiosidade e com uma profunda identificação que correspondi à solicitação. O meu avô viveu em Angola, o meu pai estudou em Angola, o meu tio já falecido também nasceu em Angola, era um Lubitanga. E eu recordo-me da minha meninice. O meu pai fez o liceu de Salvador Correia, um mito da sua geração em Luanda. E eu, as histórias que eu via quando era criança em minha casa, na juventude do meu pai, passavam-se todas em Angola, portanto, passavam-se todas em Luanda. E eu cresci sempre, portanto, como eu costumo dizer, eu bebi água do Bengo antes de provar dela. Portanto, há esse feitiço de beber água do Bengo, que só quem conhece Angola, esteve em Angola, consegue perceber o poderoso chamamento que ele encerra. E eu bebi dessa água em criança, a ouvir essas histórias da meninice do meu pai. E recordo-me que fui pela primeira vez a Angola, em 1970, é a memória que eu tenho, é a história da minha vida. Tinha 15 anos de idade. E eu costumo dizer que 15 anos é a idade de todas as perguntas. E Angola deu-me todas as respostas. Portanto, foi aí que eu encontrei várias respostas. A vitalidade extraordinária e a força de Angola, do seu povo, da sua cor, da sua alegria. Que eu habituei, aliás, a estimar e a apreciar mais quando, depois da descolonização e da independência, Angola atravessou uma guerra civil tremenda, terrível, dolorosíssima, com 3 fases diferentes. E nós, portanto, irmanado com o sofrimento e a dor que os angolanos atravessavam, eu era sempre interpelado pela alegria que eles continuavam a expor. Portanto, infelizmente, desde 2002, Angola está em paz, vivendo um surto de grande desenvolvimento. Esperemos que seja cada vez melhor. Eu acho que Angola tem um grande presente, tem um grande futuro à sua frente. Tem todo o potencial para ser uma grande referência em África. Eu aspiro para Angola que tenha o grau de desenvolvimento político e social que os cabo-verdianos já têm, e quando conseguir, então, dará cartas no continente, na região. E é essa a convicção que eu tenho. Portanto, sou muito pouco isento, vou falar de Angola. Tenho, de facto, um grande fascínio pela sua cultura, pelo seu povo, pela sua história. E é essa curiosidade e essa identificação que me trouxe aqui este livro, e que me dá também, com muita força, com toda a curiosidade, a ler esta, creio que estreia em edições da sua poesia, Angola no coração, Angola em poesia. Durante muitas vezes, aliás, nesse tempo da história interrompida de Angola, que foi essa longuíssima guerra civil, a imagem que me vinha à cabeça da história, aqueles rios que eu aprendi a ver no sul de Angola, que são rios que se enchem no tempo das chuvas e que depois secam no tempo seco, e que são como o Okavango, são rios que não desaguam no mar, são rios que não chegam ao mar, é uma história interrompida.
Eu dizia sempre que essa história ia chegar ao mar e ia prosseguir. E creio que isso, agora, felizmente, com muitas dificuldades e contradições, vai acontecer. Também me identifico muito com aquilo que o Moita Flores referiu sobre a língua portuguesa. Que, de facto, é a terceira língua europeia universal, a terceira língua europeia global. Foi, aliás, na sequência da proposta de língua que esse conhecimento foi feito. Infelizmente, nós tiramos pouco proveito disso. Ainda hoje, nas relações com os países ACP, um deles Angola, as relações da União Europeia se fazem predominantemente em inglês e francês. Parece que o 25 de Abril e a descolonização não chegou nem à União Europeia, nem às relações com os países ACP. Ainda só falam na África a expressão inglesa e na África a expressão francesa. Portanto, ainda há aí um longo caminho que nós temos que prosseguir, mas eu partilho deste entusiasmo pela língua portuguesa. Angola tem aí uma política de afirmação em defesa da língua portuguesa que é extremamente importante e que eu acompanho. Eu acho que é dos grandes recursos estratégicos que nós temos. Um país como nós, que tem uma língua que é falada por 150 milhões de pessoas no mundo, só é pobre se for parte, como eu digo muitas vezes. Isso é um recurso cultural e económico poderosíssimo. E este ano, 2014, é aliás o ano em que podemos celebrar 800 anos da língua portuguesa, contados no mais antigo documento régio, que é o Testamento do Afonso II, que foi publicado em 27 de junho de 1214, e portanto em 27 de junho, exatamente no dia em que no Brasil se joga a Copa do Mundo, e num dia em que não há jogos, acaba a fase de grupos, esperemos que Portugal passe, e começa os oitavos de final, entre 28 de junho, nesse dia, nesse espaço, nós poderemos celebrar em todos os continentes 800 anos que a nossa língua foi pela primeira vez usada ao mais alto nível do Estado. E isso, de facto, como o Moita Flores assinalou e sublinhou, representa bem uma dimensão de uma grandeza e que nós temos que aproveitar e valorizar cada vez mais. Portanto, eu felicito a editora e o Carlos Simões pelo lançamento deste livro, desejo-lhe mais livros, que tenha bom acolhimento, que se sinta encorajado, e devo dizer que também me gratifica o facto de fazer nesta livraria, que era uma livraria bastante mais pequena na altura, onde havia muito na minha infância que eu há pouco evoquei. Era uma livraria aqui de referência, aqui na Avenida, bastante mais pequena. Não sei se seria deste lado, seria aqui. Sei que depois havia aqui um esconderijo onde se passavam as coisas mais clandestinas. Partilhavam uns livros mais raros e mais cobiçados nesses tempos da vida portuguesa da década de 60 e 70. Muito obrigado pelo convite e as maiores felicidades ao autor e à editora. Obrigado, Sr. Rui Castro. A propósito do que vou dizer, a doutora Elsa Barata, filha do fundador da livraria, e está ali ao balcão, poderá contar essas histórias com bastante mais propriedade. Vamos então ouvir o Carlos Simões, autor da obra. Uma boa tarde a todos, grandes amigos, pessoas conhecidas. O meu coração hoje está grandioso. Grandioso pela frente, grandioso aqui pelos lados. É uma honra ter aqui ao meu lado duas pessoas que eu considero da reconstrução. Reconstrução que se faz aqui, reconstrução que se vai fazendo em Angola. Depois, dedico esta obra a todos os meus amigos. 3 anos de Angola, 3 anos de poesia, 3 anos de coração cheio, 3 anos com casamento, ao qual dedico também a obra à minha esposa, Lúcia. Dedico esta obra a toda a minha família, que neste momento está a passar